Então, os temas da pesquisa é mulheres, flores e arte têxtil, né. Então a ideia basicamente é tentar trabalhar essa conjunção, né, entre essas 3 esferas para ver de que maneira que elas, dialogam, né. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Agora eu vou convidar para a nossa mesa redonda a Cristiane. Oi, Cristiane, muito bem-vinda. Então, apresento a vocês Cristiane A. Fernandes da Silva, que vai apresentar o seu trabalho Mulheres e Flores, Representações Culturais na Arte Têxtil de Patchwork. Cristiane, fica à vontade, qualquer coisa a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite para todos. Eu que agradeço, né, é um prazer estar aqui. Eu agradeço toda a organização do congresso, especialmente nas pessoas da Nina e da Lu, né, que sempre nos atende prontamente. Eu vou tentar, então, compartilhar minha tela aqui. Bom, então o título é sobre mulheres e flores, né? E esse subtítulo mostra a abordagem da pesquisa, né? Que é tentar identificar as representações culturais na arte têxtil do patchwork, né? Escolhi uma parte específica aí da arte têxtil. Então, eu sou docente da UFO, né, da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Essa pesquisa é do pós-doc que está em andamento, né, então no evento passado eu mostrei uma parte dela, agora eu vou trazer essa mais específica sobre a questão das flores. Então a minha supervisora é a Vânia Carneiro de Carvalho, né, do Museu Paulista, mais precisamente conhecido como Museu do Ipiranga. Então os temas da pesquisa é mulheres, flores e arte têxtil, né? Então a ideia basicamente é tentar trabalhar essa conjunção, né, entre essas 3 esferas para ver de que maneira que elas dialogam, né? Antes, eu sei que aqui a gente tem um público qualificado na área, né, na área têxtil, mas não custa a gente relembrar, né, o patchwork, ele além de ser uma técnica para se produzir materiais utilitários, né, como colcha, pano de prato e até adornos femininos, né, ele também é utilizado para produzir telas, né, então seria a parte mais estética, né, dessa arte, então é esse o recorte que eu trago aqui. Então ele é feito a partir de retalhos de tecido, seja reaproveitado ou não, né, então essa é uma discussão interessante sobre a sustentabilidade. Os formatos existem tanto geométrico quanto figurativo, abstrato, minimalista, e o que eu trabalho, que eu dou mais ênfase é no figurativo, que eu acho que é ali que a gente consegue capturar, né, com mais detalhe a questão da cultura, né, então através das imagens mais precisamente costuradas ali. Então o patchwork traz múltiplos motivos, né, tem uma quantidade bastante grande. Eu trouxe a questão das flores aqui como sendo um recorte, porque ele é muito recorrente, né, isso do ponto de vista histórico, inclusive, não só no Brasil, mas fora, né, e aí eu vou fazer um recorte histórico, pensando no século XIX, porque foi considerado o século dos jardins, das flores, então é um pouco uma herança, né, que o patchwork traz desse período aí, para estar retratando esse motivo floral, né. Então, o patchwork ele tem diversas intencionalidades, isso a gente observa pelos motivos que são trazidos nessas telas, né, que aparecem em exposições, em geral são feiras itinerantes, né, que existem em São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado, né, e fora do Brasil, sobretudo Estados Unidos, mas também na Europa. Então, a primeira coisa é a estética, eu acho que para todas nós que somos apaixonadas, né, pelas artes manuais, sem dúvida alguma, o patchwork é uma técnica lindíssima, né, com seu colorido, né, com seu trabalho bastante minucioso, mas junto, algumas trazem, por exemplo, temáticas ecológicas, né, então as artistas
de patchwork, elas mantêm uma atualidade muito grande. Então, por exemplo, devastação da floresta amazônica, a gente sempre vai encontrar algum tipo de tela que está tratando sobre essa temática. Terapêutica, né? Todas as mulheres, eu digo mulheres porque é a maioria, mas também tem alguns poucos homens, encontram, né, essa função terapêutica e também no patchwork. E depois cultural e política, que é um acento que eu dou, né, na pesquisa, já que a minha formação é na área de sociologia, né, com um diálogo muito grande com a antropologia, então essas discussões culturais e políticas, elas atravessam bastante, né, na abordagem. Então, a metodologia, ela é qualitativa, iconográfica, porque eu vou me pautar muito nas imagens das telas, né, bibliográfica, e a episteme, né, que é essa construção de conhecimento aí pela bibliografia, tem um peso muito grande de mulheres e comumente feministas, né, então a maioria das autoras, né, que eu encontrei, não que eu tivesse essa intenção, mas realmente elas se propõem muito mais a essa produção sobre essas artes. Então, eu elenquei aqui algumas, né, as principais, uma que é a Vânia Carvalho, que é a minha supervisora, Elaine Head, Thierry Classen, Linda Nochlin, a Rosica Parker, né, que a Erika mencionou aqui, Teresa Paulo e Beverly Seaton. Eu negritei porque é sobretudo a obra dela que eu vou tratar aqui, porque ela que dá uma ênfase mais na questão das flores, né? Então, ela vai fazer todo um histórico, né, a respeito das flores na Europa e nos Estados Unidos. Então, recortes são as artistas de patchwork, mulheres, e aí a gente vai estabelecendo as ligações, né, mulheres historicamente muito vinculadas à questão ao ambiente doméstico, à casa, e as flores, né, seja cultivando, seja decorando as casas, aí daí o seu vínculo com as artes decorativas, e algo muito irritante, que eu acho que muitas de nós trazemos aqui nesse congresso, é o fato de se trazer esse tipo de arte como sendo uma arte menor, né? Em grande medida, o que a gente percebe na literatura é que é em decorrência dessa relação justamente de mulheres, casas e artes decorativas, e uma supervalorização, por outro lado, das outras artes consideradas clássicas, né? Então, como se uma tela de patchwork não tivesse um peso artístico, e o que a gente vê não é bem isso. Então, a ideia da pesquisa é, em grande medida, desconstruir essa noção, né? Então, pensando aqui no foco da pesquisa, que é flores e mulheres, em geral, esses dois termos, eles vêm bastante associados do ponto de vista histórico, né? Então, falar de mulheres remete a flores e vice-versa. Entretanto, o que eu quero chamar a atenção aqui com a bibliografia, principalmente da Seaton, é que os significados ligados a essa relação, eles são diversos, né? E isso principalmente porque vai diferenciar conforme o recorte que a gente fizer de qual sociedade, em qual tempo, em qual espaço, né? Então, em termos de fatos universais, para não dizer que não há, né, existem alguns. O amor pelas flores, por parte das pessoas, não necessariamente só das mulheres, o uso das flores em cerimônias públicas, a sua ligação com estações, né, do ano, com ritos de passagem. Então, são opções aí que a gente encontra das flores como fatos universais em várias culturas, em vários recortes temporais. Entretanto, é marcado pela diversidade. Quando a gente pensa quem são essas pessoas que amam essas flores, né? Seja cultivando, seja reproduzindo de alguma maneira, né? Através das artes. O modo como elas são utilizadas também variam muito de acordo com a sociedade, com o tempo, com o espaço, e sobretudo a simbologia, o que cada uma delas representa, né? Para essas diferentes culturas e esses diferentes tempos. E aí depois a gente tem a questão da simbologia universal, não obstante o fato de a gente observar, principalmente visto do ponto de vista das ciências humanas, né, essa diversidade, existe uma ideia de senso comum de que há uma simbologia universal. Então, a Seaton, ela vai contestar isso e dizer que essa simbologia universal das flores com as mulheres é uma ideia que foi forjada, né, por editores aí
do século XIX na Europa, que misturaram simbologias distintas, né? Então, árabes, chineses, medievais. Então, vai dizer que isso foi uma invenção, né? E que efetivamente não se configura aí como uma ideia geral entre as várias culturas. E aí, emergindo um pouco mais nessas distinções, pensando então flores e mulheres no século XIX, a gente tem Estados Unidos, Inglaterra, onde nesse período a utilização das flores pelas mulheres tinha o intuito de purificar a alma dessas mulheres, fazer com que elas fossem mais companheiras de homens angustiados, né? Então a ideia é trazer um conforto aí para casa e sobretudo para o marido. Já na França, essas flores eram utilizadas para fazer com que as mulheres se sentissem mais feminilizadas ainda, né? Então a gente vê que tem um foco assim muito mais para a questão do romantismo, erotismo, né? Então mais atraentes para os seus amantes, né? Inclusive a Citon vai trazer isso. Então a gente tem França e Inglaterra, dois países no mesmo continente ali com abordagens completamente distintas aí nessa relação mulheres e flores. Quando a gente vai para o Oriente... Cristiane, mais 5 minutos, tá bom? Nossa, vou tentar voar. Obrigada. Quando a gente vai para a China, ali nem se coloca essa questão da relação das flores com a mulher, né? Tanto é que a flor símbolo é a peônia, flor símbolo, né, da China, ela é uma flor símbolo da masculinidade, né? Então, por isso que realmente essa questão de achar que existe uma universalidade não se efetiva. O cultivo de flores no século XIX na Europa era aceito para os homens, entretanto, nos Estados Unidos era a província das mulheres. Por consequência, Brasil também se encaixaria aqui nessa segunda perspectiva, né? Pensando aqui na relação de francesas de um lado, inglesas e americanas de outro, e a utilização do curso de botânica, que foi fundado aí no século XIX, especificamente para mulheres consideradas com baixo QI, né? Os livros eles tinham um peso mais romântico para as francesas, por outro lado, inglesas e americanas, esses livros deveriam ter uma ênfase pensando na questão da boa saúde, do bom senso, da religião, aqui no caso da religiosidade, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, perspectivas bem distintas. O meu universo empírico, então, são telas de patchwork, do Clube Brasileiro de Patchwork Quilt, aqui de São Paulo, e eu recortei a exposição Flores e Ervas de 2019. Então, vou tentar mostrar aqui para vocês 5 telas de 20, né? Eu trouxe 5. A primeira é o Jardim da Minha Mãe, de Maria Stede. É uma tela bem representativa do patchwork, com esse colorido todo, né? Vibrante aqui, que faz um resgate da memória familiar, né? Então, é um jardim que a artista retrata a nostalgia do período da infância, em que ela vivia, né, com a mãe, onde conversavam, ouvia pássaros, bordavam, né? E é uma forma de materializar, né, a memória aqui da infância dela. Esse segundo é um buquê de Maricéia Almeida, em que há uma ênfase para o branco, algo não muito comum no patchwork, mas dada o tema que ela retrata aqui, que é a questão da flor da laranjeira, né, no casamento, então esse branco se justifica por aí, e aqui a gente tem essa questão da simbologia, então um buquê com flor de laranjeira, trazendo o simbolismo popular de pureza, inocência, fertilidade, desejo de amor, castidade, enfim, amor eterno. Aqui a gente tem a França como sendo a pioneira na utilização de flores de laranjeira, né, numa época em que em outros países outras flores eram utilizadas, depois isso difunde, né, para outros locais. O uso social das flores não se restringe apenas à cerimônia festiva, como é o caso do casamento, mas também para eventos fúnebres, e cada arranjo, cada cor de flor vai variar, né, conforme a pessoa que morreu. A igreja ela passou a incorporar, né, saberes populares para poder reafirmar alguns preceitos, como aquele que a gente viu ali da pureza, da inocência, vinculado com o branco, e também para doutrinar os seus fiéis, né. A outra tela, Natureza em Prantos, de Ruth Sato, em que ela mostra um ambiente devastado, né, por queimadas. Essa tela, inclusive, foi apresentada no período em que teve aquela... São Paulo ficou completamente coberto por fumaça, aqui por conta da queimada, né, no Amazonas.
Então, é um viés aqui dessa arte texto voltado para a ecoarte, que é uma vertente estética contemporânea, em que a artista ela faz uma denúncia sobre a destruição do meio ambiente aqui, né? E ela cita as causas sobre a urbanização descontrolada, a extração de madeireiras, atividades agropecuárias, enfim, né? A penúltima tela, Amanhecer no Sertão, de Stella Mota, também é uma tela bastante colorida, que mostra a questão do regionalismo, que é o mandacaru, né? Que é uma planta do sertão nordestino, é tanto ornamental quanto medicinal, inclusive utilizado para alimentação. E ela resiste à seca, tanto quanto o próprio sertanejo, né, da caatinga. A artista vai chamar atenção para isso. E eu complemento dizendo que existe aqui uma luta por parte desse sertanejo, não só contra a seca, mas contra a cerca, né, que a gente sabe que lá existe, não somente lá, mas enfim, grandes corporações que utilizam dos recursos das águas, né, polui os rios, principalmente aqui mineradoras e agronegócios com grandes irrigações, né. E a última tela, para não dizer que não falei das flores, de Urbana Campagne, é uma tela também bastante colorida, né, e que vai mostrar uma reconstrução aqui da narrativa em que indica que as flores também, né, do meu ponto de vista, falam de conflito, né, se a gente pensa na iconografia, nessa imagem do vaso caindo. Então, a iconografia, que é a imagem e o título da narrativa, eles entram em choque com o texto da artista, porque cada obra tem um texto que a artista escreve. Nesse texto, a campanha ela dizia que ela enfatizava a beleza, aroma, perfeição, que tudo isso das flores trazem felicidade e paz, e não é isso que a gente vê num vaso caindo, prestes a se quebrar no chão, né? Então, a gente identifica um ruído aqui de alguma maneira. Então, o fato do próprio título ser um homônimo da música do Geraldo Vandré, que é um músico, né, brasileiro que lutou contra a ditadura militar, a gente identifica que tem um conflito realmente aqui no que ela quer mostrar. Então, para Vandré, ele utilizou as flores como metáfora para falar desse protesto, né, contra a violência da ditadura militar e também criticar os hippies que se apoiavam nas flores, mas não tinha enfrentamento político. Então, só para concluir, as artistas de patchwork representam flores, através dessa pesquisa, né, a gente consegue observar isso, não para testar sua feminilidade, né, como a gente vê na bibliografia de tempos atrás, nem para mostrar subserviência ao conforto masculino, mas para publicizar suas narrativas sobre vivências familiares, percepções cerimoniais, questões ambientais, né, que são todos temas tratados nas telas, culturas regionais, e tecer críticas sobre o mundo. Então, essas são temáticas recorrentes em outras telas, mas eu trouxe essas porque eu as achei emblemáticas, né, dessa última exposição. E aqui está a minha referência, eu agradeço, peço desculpas por ter passado 2 minutinhos. Obrigada, Cristiane.